Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Profetizamos a cura sobre todos os enfermos. Não aceitamos a doença, porque Jesus já levou sobre si. Não podemos nos conformar com a doença, em nome de Jesus. Pode sentar. Nessa semana eu tive uma grave, eu nem vou falar o que, eu tive uma grave lesão, de segunda para terça, e eu acordei de madrugada praticamente com vontade de gritar de dor, nunca tinha tido isso. E eu orei de madrugada, o Senhor falou muitas coisas comigo. Ele disse: eu permito certas coisas para que você se posicione, eu permito certas coisas para que você volte os seus olhos para mim. Eu falei: tá bom, Senhor, mas por favor me cura, eu não aceito isso. Liguei para o médico no outro dia, tive um atendimento médico, e já fui ali, a médica já determinou injeções em várias coisas, e eu não precisei tomar injeção porque Jesus me curou. Porque Jesus cura, irmãos. A gente parece desacostumando do sobrenatural. Jesus, Ele ainda está fazendo a obra. O Espírito de Deus ainda está no meio de nós. Nós não podemos nos entregar para qualquer luta, para qualquer doença, para qualquer dor. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Em nome de Jesus, eu cubro esse testemunho com o sangue de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Mesmo assim, o inimigo ele não para de nos incomodar. O inimigo ele é furioso. Quer ver, Everton, quando você toma uma decisão como a que tu tomou? A decisão como tu tomou, Robson? Parece que um dia depois vai começar a dar errado muitas coisas. Não é verdade? Vocês dois estão balançando a cabeça, não é verdade? Pois é. Não precisava falar, né? Porque logo tu vai ganhar uma porta maior ainda e tu vai testemunhar. Amém? Deus se alegra desse teu coração assim, bem humilde, simples, né? Tu já expôs ali tudo, né? Amém? Nós somos uma família, partilhamos dessa sua perda e o Senhor vai retribuir e vai te dar um emprego ainda melhor. Amém? Mas essa semana, depois de eu ter tido esse problema na minha saúde, muito sério, irmãos, muito sério, não vou falar porque eu não quero que o inimigo ouça. Estava abastecendo o carro, enchendo o tanque para liberar minha família com o meu carro mesmo. Meu sogro veio de ônibus na quinta-feira, porque ele também está sem carro, veio de ônibus. E eu peguei ele na rodoviária, ele passou sexta com a gente, sábado fomos na festa da colheita do Shalom. Não, vamos voltar para sexta. Sexta-feira muito feliz, enchendo o tanque do meu carro, abençoando o carro em nome de Jesus. Meu sogro vai levar a maior riqueza da minha vida, que é a minha filha, meu filho e minha esposa, começando pela esposa, minha filha e meu filho. E eu só libero porque é ele, né, o pai dela, né, que vai dirigir, né. Então eu liberei, abençoei, ele foi com o meu carro, eu estou sem carro essa semana, ela vai ficar uma semana de férias a mais que eu tenho que trabalhar essa semana ainda. E eu estava no posto, muito feliz, enchendo o tanque, né? É bom encher o tanque, né? Quem enche o tanque aí? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão porque não enche, né? Porque vai botando de pouquinho em pouquinho. Não é coisa boa encher o tanque, né, irmãos? Parece que a gente se sente, a gente fica meio galo assim, né? Vou encher o tanque, pode encher o tanque aí. Tipo assim, não tem problema quanto vai dar, né? Pois é, e fui encher o tanque, posto Bela Joia, gasolina de qualidade, meus parceiros também na área da minha empresa ali. E quando eu fui abrir a porta para pagar a conta, eis que uma pessoa, um carro surge do nada e bateu no meu carro. Quando eu abri a porta, meu carro parado, desligado, quando eu abri a minha porta, um carro veio, bum. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que luta. E o meu carro amassou a porta, quase não fechava a porta, o carro novinho que Jesus me deu. Eu falei, Jesus, glória a Deus, então, né? Tá bom, Jesus. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Daí veio aquele cara num carro bem mais velho que o meu, cheio da razão, querendo brigar. Eu falei, irmão, segue o teu caminho, eu sigo o meu. E ali, aquela cena instaurada, né? Se fosse um sanguíneo, um colérico, eu acho que ia pro braço, porque o cara começou a me ofender e tal. Eu falei, calma, irmão. Então as provas vão vir. Eis a questão, você será aprovado ou não? Fala para quem está do teu lado assim, as provas vão vir.
mas você precisa ser aprovado. Amém, Juliano? Eu enchi o tanque, mas sei com a porta batida. E eles tiveram que ir com o carro batido mesmo, porque já estava marcada a viagem, a porta mais ou menos fecha, fica meio emperrada. Falei, amém. Bens materiais não vamos levar para o céu, né? Os faraós enchiam de ouro suas tumbas ali, mas é somente nossa alma e nosso espírito que volta para Deus, amém? Vamos lá então, Jó capítulo 27, e o versículo 4 a seguir. Eu vou pregar hoje sobre um tema bem importante para nós. Eu estava pensando muito que nossa igreja precisava virar uma chave. Falei isso com meu pai, com a minha mãe. A chave de a gente, antes de eu falar por que eu mudei a mensagem para você entender, uma chave. Alguém pode me ver uma aguinha? Nossa igreja precisava virar uma chave de a gente, cada um de nós, né, se ver parte da engrenagem do corpo de Cristo. A gente está acostumado a olhar para o altar e ver os pregadores, os músicos, os cantores como aqueles que fazem a obra de Deus. Mas Jesus, quando ele veio, ele preparou 12 discípulos, não para tocar, nem para cantar, nem para pregar, mas ele preparou 12 discípulos para ganhar vidas para Jesus. Ele preparou 12 discípulos para que eles influenciassem multidões, através de cura, através da pregação, conversão, batismo, através de tudo o que é o plano de Jesus para a vida de uma pessoa que está no mundo. E eu pensava, Senhor, a nossa igreja precisa virar essa chave. Eu meditando, pensando em discipulado com as pessoas que estão me cuidando também, além do pastor Ademar. Pois é, nossa igreja precisa dar um salto. Os irmãos precisam entender que eles fazem parte dessa engrenagem onde todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa dar frutos, todo mundo precisa liderar vidas, cuidar, discipular, porque senão se torna uma igreja onde todos ficamos codependentes de alguns dos pastores ou dos missionários, e a gente passa ano, entra ano, e a gente não entende o nosso papel no corpo de Cristo. Quem está entendendo diz eu estou. E eu queria te fazer essa pergunta, eu não vou pregar sobre isso hoje, mas como você se vê aqui dentro da igreja? Qual que é o seu papel? Aonde o Senhor te colocou para trabalhar aqui dentro? Você tem clareza sobre isso? Está pingando em mim? Ah, tá. Aonde você se vê? O João se vê tocando bateria, mas o que mais? Onde você se vê, Robson? Onde você se vê como parte de um corpo que precisa trabalhar para Jesus? Aonde você se vê e se você tem realmente a certeza que você já está fazendo isso? O meu pai sempre fala com muito orgulho da irmã Rose, por exemplo. A irmã Rose limpa a casa do pastor e limpa a igreja de Jesus, não é verdade? Ela foi chamada por isso, para cuidar daquilo que é mais importante. Mas e o que mais? Eu acho que muitos de nós estão muito presos em uma das coisas que fazemos palpavelmente e esquecemos da missão mais nobre, que é evangelizar, cuidar de vidas. E oxalá não seja só eu batizando, mas sejam tantos batismos que a gente vai ter, que cada um que ganhar a sua ovelhinha e cuidar dela, batiza ela. Por que não? Não precisa estar centralizado em mim os batismos. Claro que eu amo batizar. Não precisa estar centralizado em mim o fato de orar por enfermo. Chama outro missionário, outro obreiro, vai lá, ora, vai acontecer o milagre. Descentralizar os olhos que o pastor Edemar, a pastora Dulce, nem me incluo, são aqueles que resolvem todos os nossos problemas. Nós precisamos começar a resolver problemas na igreja, porque a gente já está caminhando anos aqui dentro, e ainda muitas vezes dependemos do pastor, da pastora, para resolver os problemas. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com posicionamento, com clareza. Eu me converti, eu me batizei, agora eu persigo o que eu vou fazer para Jesus. Eu não vou ser um crente que vai ficar no banco me alimentando e não fazendo nada com isso.
Mas eu estava com esse ímpeto, né? Vou pregar, porque vou pregar, que vou pregar sobre isso. Camila, na quinta-feira veio aquela tua querida amiga, né? E eu entendi que eu preguei aquilo porque ela veio. Tu entende isso? Porque ela era uma pessoa que entenderia essa mensagem. Ela se impactou com o vídeo. Ela se impactou com o fato de ela entender o que é liderar. Não é verdade? E para ela foi edificante. Eu falei, Deus, então foi por causa daquela querida que eu preguei aquilo. Olha só que tremendo que é isso. Às vezes nós pregar algo porque uma pessoa veio naquele culto para ouvir aquela palavra. Mas daí quando eu estava em um lugar totalmente diferente, onde as pessoas olharam para mim, o professor Tiago está aqui, o pastor Tiago está aqui, todo mundo ficou desconcertado, a mulher que estava ministrando louvor, tu está aqui, o que eu vou fazer? Eu falei, querida, estou aqui para cultuar a Deus. Ontem à noite aconteceu isso. Fui num culto. E quando aqueles irmãos começaram a ministrar ontem à noite, num culto de jovens lá da igreja Shalom, eu fiquei por acaso, acabou a festa, estou sozinho, não tem ninguém em casa, pensei, eu vou ficar aqui no culto mesmo, né? Tomei um café, pensei assim, às 10 da noite eu tenho que estar com a minha mãe aqui, vou ficar no culto, mas bem sem pretensão, sentei na minha cadeirinha, comecei a ouvir aqueles irmãos ministrar o louvor, pregar a palavra, e o Senhor foi curando coisas no meu coração. E o Senhor falou para mim, só teremos clareza de liderar vidas quando estivermos 100% curados. Aí eu faço outra pergunta. Você se sente totalmente curado de tudo? Pastor, sim, eu não tenho nenhuma doença física e nem emocional, estou curadíssimo. Se você está curado, então por que você não está curando outras pessoas? Eu acho que existem áreas que precisam ser curadas, Everton, em nossa vida. Porque eu ontem, naquele momento que eu estava recebendo aquela adoração, um dado momento eu caí ao chão e chorei muito, porque eu sabia o que o Senhor estava curando no meu interior. Dúvidas, questões, lutas interiores que eu estava tendo para entender o meu papel na igreja, para entender meu papel no corpo de Cristo. Tristezas que estavam acumulando no meu coração, eu até abri para o pastor Giovanni semana passada no discipulado, mas ainda eu não tinha recebido a cura, pois foi num momento totalmente sem planejamento, que eu fui num culto, não como pastor, não como ministro de louvor, não como músico, e simplesmente com a minha mochilinha nas costas de professor, botei a mochilinha do lado, comecei a ser ministrado, me ajoelhei e fui curado pelo Senhor. Assim como eu recebi uma cura essa semana no meu corpo, eu pude receber uma cura ontem na minha alma, de coisas que eu estava carregando. E talvez você está carregando muita coisa no teu coração. Deus me chamou hoje aqui para te falar que a única forma de você entender o seu papel no corpo de Cristo e você fazer algo a mais para o Senhor é se você realmente estiver totalmente curado. Senão não tem como. Um doente não cuida de outro doente. Quando estamos com febre, com gripe, com tosse, precisamos do cuidado da nossa esposa. E vice-versa, uma criança quando está com febre precisa dos cuidados dos seus pais. Transliterando para a vida espiritual, se nós somos pais espirituais de pessoas, quando esses filhos espirituais estiverem com febre, com gripe, com tosse, nós temos que estar curados para curar eles. Nós temos que estar sarados para poder dar o remédio certo para eles, para ministrar a vida deles. E o inimigo sabe muito bem que enquanto a gente estiver com problemas, enquanto a gente estiver com áreas a serem curadas e tratadas na nossa vida, nós não vamos deslanchar na missão que é cuidar de vidas. Quem pode dizer amém? Jó 27:4. Não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos justifique, até que eu expire. Nunca apartarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me atormentará o meu coração em toda a minha vida. Vamos ler a NVI, por favor. Nando, essa aqui não é NVI, né? Essa aqui está bem difícil de entender.
Isso aqui é João Ferreira. Vamos ler a NVI lá. Os meus lábios não falarão maldade e a minha língua não proferirá nada que seja falso. Amém? Nunca darei razão a vocês, até a morte jamais negarei a minha integridade. Amém? Manterei a minha retidão, nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Amém? Que contexto é esse? É um contexto onde Jó, depois de ter tudo, perdeu tudo. E ele pôde dizer isso. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Para a gente ser curado, a gente precisa manter a nossa vida íntegra diante de Deus. Nós não podemos titubear diante de um cenário onde o mundo está num caos. Ontem mesmo um presidente teve mais uma tentativa de assassinato com o ex-presidente dos Estados Unidos. Quem viu isso? Poderia ter pegado essa bala na cabeça dele, pois só foi ele virar, né? Deus fez ele virar um pouquinho para que a bala pegasse de raspão no Donald Trump, não é verdade? Aconteceu isso, já foi assassinado um presidente dos Estados Unidos. Como é que é o nome dele? O Kennedy, não é verdade? No mundo onde a gente está repleto desse tipo de notícia, onde a gente está sendo toda hora provado para que a nossa índole, o nosso caráter seja assim, que não fique firme, amém? Não me faltou as palavras aqui. Todo momento estamos sendo tentados para que a gente pise na bola, para que a gente fale palavrão, para que a gente saia da graça, para que a gente desça da cruz, para que a gente tenha uma vida que não está no altar, como a Karina ministrou, muito cheia do Espírito Santo hoje. Cubro ela com o sangue de Jesus, para que a gente também não tenha esse tempo com Deus. Tudo isso o inimigo quer, porque a gente não vai receber cura se não estiver nos pés do altar. A gente não vai receber cura se a gente não estiver em tempo com Deus, em humildade. Eu preciso querer ser curado das minhas questões. Eu não posso ter autossuficiência e dizer eu sou crente há tanto tempo, eu conheço a palavra, eu sou um homem de oração. Nós estamos muito longe de receber uma cura íntegra se a gente tem esse tipo de postura. A primeira coisa que nós precisamos manter, diga assim: eu preciso manter o meu caráter íntegro diante de Deus e diante das pessoas. É isso, irmãos. Se você está sendo tentado para perder essa identidade cristã, fique atento aos irmãos que se batizaram agora. O inimigo vai vir com muita fúria para tentar te derrubar, porque ele sabe que te derrubando ele vai dar risada. Mas em nome de Jesus eu cubro o Everton com o sangue de Jesus, eu cubro o Robson com o sangue de Jesus, e a boa obra que o Senhor começou em vocês vai concluir até o dia de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Mas nós que estamos tempo na igreja, começamos a criar uma casca de religiosidade, uma casca de que eu vou no culto, que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas a gente não deixa que o Espírito Santo entre profundamente e nos cure completamente de coisas ocultas na nossa vida. Eu repito, só cura quem é curado, só restaura quem é restaurado, só ajuda um doente quem está são. E o mundo está doente e nós precisamos estar sãos. O povo de Deus não pode estar conectado às mídias sociais, tem que estar conectado ao trono de Deus. Porque se nós formos influenciados com tudo isso que vemos, nós desanimamos, nós enfraquecemos, nós ficamos até confusos. Nós precisamos ser curados para curar. Quem está disposto a ser ministrado pelo Espírito Santo profundamente? Pastor, assim sabe, né? Eu vou esperar o próximo retiro para isso. Próximo retiro eu vou chorar, não tem? Tá brincando com ele. Próximo retiro eu vou deixar o Senhor fazer algo no meu coração. Enquanto isso eu vou ficar aqui no meu cantinho, endurecido. Que triste o que a gente está vivendo, irmãos. Deus quer nos curar. Deus quer nos curar não somente o corpo físico, Ele quer nos curar.
Mas e o nosso corpo interior, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos traumas, nossos pecados não confessados? Como nós vamos ser curados se não confessarmos os nossos pecados? Se você tem um pecado não confessado, você precisa confessar o mais rápido possível. Se você tem um trauma que você nunca falou para alguém, você precisa falar, porque o Senhor quer te curar completamente, mas você precisa abrir mão do teu orgulho. Eu preciso abrir mão do meu orgulho, para que Ele faça uma obra completa. Sabe aquela máquina que leva a pessoa para dentro daquela máquina fechada, e ela consegue fazer um raio-x de tudo? É essa máquina espiritual que o Senhor quer te colocar hoje, e a partir de agora, uma máquina que mostre tudo para você que não está bom ainda. Ninguém está bom o suficiente para curar pessoas ainda, senão nós já teríamos uma igreja lotada de doentes. O Nando sempre fala isso para mim, o missionário Nando, quando nós estamos em discipulado: pastor, nós só vamos crescer quando a gente tiver estrutura. Ele fala para mim isso: pastor, nós só vamos ter muita gente na igreja doente quando a gente tiver todo mundo já maduro, desenvolvido, não é, Nando? Que a gente conversa sobre isso. Ainda estamos brincando de ser crente, irmãos, e o diabo não brinca de ser diabo. Ele vem para fazer uma destruição. Deus precisa de ceifeiros, sim ou não? Deus precisa de obreiros, sim ou não? Precisa de trabalhadores, de líderes, de evangelistas, de mestres. Tudo isso Deus precisa. Ele já está distribuindo os dons a toda a igreja. É o Espírito Santo que olha e vê aonde Ele vai distribuir os dons para cada um de nós. E como uma engrenagem perfeita, cada um é uma peça da engrenagem do corpo de Cristo. E gira uma engrenagem, a outra é maior, a outra é bem pequenininha, mas quando gira tudo ao mesmo tempo, começa a funcionar a igreja de Jesus na terra. Não se trata de um modelo de igreja que funcione, mas se trata de uma igreja que esteja madura e curada, para que daí sim o Senhor comece a enviar todos os doentes. Pode enviar, pode enviar. Vai ter tanta gente curada que vai precisar de um monte de gente para ser curada, mas para isso precisa ter uma igreja curada. Não podemos ser codependentes dos pastores, que resolva tudo. Está na hora de a gente resolver os problemas dos outros. Mas antes disso, há uma necessidade gritante que você e eu seja curado. Você aceita essa palavra? Eu aceito, Senhor. Irmãos, todos os meus alunos estavam naquele culto ontem. Vários alunos viram eu ajoelhado, chorando. Sabe o que eu fiz ontem, pastora Dulce? Eu entrei no trenzinho dos adolescentes e pulei na presença do Senhor. Me pegaram. Eu pensei: meu Deus, eu não quero, eu sou professor, eu não quero sair do meu salto aqui. Pois me agarraram e eu fui no trenzinho deles junto. E dá vontade de pular. Eu fui ministrado por Deus, longe da minha igreja local. Porque eu precisava disso. Onde vai ser o lugar que o Senhor vai se encontrar contigo e vai fazer o que precisa ser feito? Talvez em outro estado, talvez em outro país, mas talvez seja no teu quarto. Talvez seja você confessando ao Senhor todas as suas misérias. Mas que áreas são essas, pastor Tiago? Que a gente não permite o tratamento de Deus, a cura de Deus, o trabalhar de Deus. Que áreas são essas? Que a gente mantém, parece que as 7 chaves, a gente mantém encadeado áreas da nossa vida que não nos deixam prosperar espiritualmente. Você pode até ser um dizimista, você pode até ser próspero, ter uma casa, um carro, você pode até vir na igreja e se alegrar na hora do louvor, e cantar e louvar, mas e aí, irmãos? Eu pergunto: e aí? E o que mais? E o que mais precisa ser feito? Oséias 6, capítulo 1. Vamos ler comigo ali na tela. Venham, voltemos para o Senhor.
Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele mesmo nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Aleluia. Às vezes nós atribuímos coisas que Deus permite a gente viver, nós atribuímos a lutas e ao próprio mal. Mas existem permissões de Deus em nossas vidas, perdas, dores, sofrimentos, que são permissão do Senhor, para que Ele consiga realmente trabalhar em nossas vidas. Às vezes Ele precisa tocar na nossa saúde mesmo, no corpo, no espírito e na alma. Às vezes a doença espiritual não está em você, mas está instaurada na tua casa, no teu casamento, no teu relacionamento com os teus filhos. Às vezes a falta de restauração e cura está no teu ambiente de trabalho, é lá que está acontecendo todo o problema. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Deus que cura ainda está no nosso meio. O Deus que restaura ainda está no nosso meio. Basta você dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero ser curado. Você já parou para pensar, irmãos, que sempre que Jesus ia curar uma pessoa no corpo físico, Ele perguntava assim para ela, Ele já sabia que ela queria cura, né? Mas Ele perguntava assim: e aí, você quer enxergar? Que pergunta é essa que Jesus fazia, irmão Adir? Você quer ser curado? Você quer ser curado da lepra? Você quer ser curado de estar aleijado? Sempre Jesus perguntava, e a pessoa dizia assim: eu quero. Em nome de Jesus, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Isso me ensina que quando passamos muito tempo nesse meio igreja, nesse meio que o Senhor instituiu, que é tão abençoado, mas parece que algumas coisas nós vamos nos acostumando, vamos achando normal, vamos deixando a vida levar, a vida leva eu, como diria aquele cantor lá, que não tem nada a ver com Deus, e a gente vai deixando a nossa vida ser conduzida pelas emoções, pelas coisas. Ai, deixa tudo como tá, vai deixando, sabe aquela coisa assim, vai deixando, o cara que tem o carro, né, vai deixando, não faz manutenção, vai deixando, não faz manutenção, não troca pneu, vai deixando, o que vai acontecer? Vai estragar. Um carro sem manutenção, ele vai estragar sempre na hora errada. Você pode estar no meio de uma viagem, você pode estar no meio do trânsito, fervendo ali, vai estourar o radiador. Daí você vai ter que parar e consertar. Muitos de nós, irmão Pavém, estamos deixando a coisa estourar, para daí tomar a decisão. Precisava? Precisa deixar o diabo fazer uma arruaça na tua casa? Precisa deixar Satanás fazer uma confusão no teu trabalho, fazer uma tragédia no teu interior, fazer você ter crise de pânico, de ansiedade, você ficar totalmente descontrolado? Precisa isso? Se o Deus que cura, Ele quer se manifestar a nós, por que a gente deixa o inimigo nos cirandar? Por que nós permitimos, com essa permissividade, que o tempo vá passando e deixa rolar? Não é assim, irmãos. Nós precisamos de uma posição. Eu quero a cura, eu quero estar curado para curar, eu quero estar posicionado, porque atrás de nós tem um exército de pessoas doentes que precisam de nós. Quando a gente entender isso, a nossa igreja vai virar de chave. Muitas almas serão ganhas, cultos terão que ser abertos, mas nós precisamos estar curados, irmãos. Começando por mim, nós precisamos estar plenos no Senhor. Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Está aqui o segredo, escreveu o profeta Miqueias. Ame a justiça,
Pratique a justiça, ame a lealdade, ande humildemente diante do Senhor. O que eu vejo hoje, desculpa falar, irmãos, mas eu acho que começando por mim, eu acho que ninguém se ofende, porque se eu falo de mim, sabe? De mim mesmo, começando por mim aqui em cima, nós somos muito autossuficientes, irmãos. Nós andamos em soberba, nós andamos dizendo que nós sabemos alguma coisa, que nós temos alguma coisa, se tudo que nós temos foi Deus que deu. Existem áreas mais profundas que o Senhor quer tratar. Existem áreas mais profundas que o Senhor quer tratar. Jeremias 17:14. Jeremias disse assim, você pode ler comigo isso: cura-me, Senhor. Pode ler comigo? Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Amém. Cura-me, Senhor. Quando Miqueias fala de andar humildemente, praticar a justiça, pastora Dulce, esse é o processo do cristão. Olha o processo que a senhora tem passado, minha mãe. Se não é o ajuste de Deus para levar a senhora em territórios que ainda a senhora não foi. Pastora Dulce está sendo, eu vou falar aqui, honra quem se deve honra. Pastora Dulce está sendo discipulada nesse momento. Está andando em discipulado com a pastora Beth. E ontem eu cheguei na festa, a pastora Beth me encontrou lá, com os olhos assim, ó, radiantes. Ai, eu e a tua mãe estamos tão amiga, tu não faz ideia. Ela orou por mim, e eu recebi uma cura do Senhor. Aquela que está sendo discipulada foi usada por Deus. Aí eu pergunto, quem está acompanhando a tua vida? Como é que você vai se desenvolver? Como é que você vai caminhar, se não tem alguém que está te dando a direção do caminho? E vai acontecer. Quando eu estiver discipulando, eu também vou estar sendo discipulado. Isso é andar em humildade, irmãos. Não é que eu estou numa posição de líder, eu sou o cara, eu conheço mais, eu sou o pastor aqui que vou discipular. Muitas vezes é no discipulado que eu sou discipulado. É quando eu cuido que eu sou cuidado. Isso é o mistério da humildade. E a gente fica no pedestal da soberba. Eu consigo, eu posso. A minha família pode estar toda desestruturada. Eu posso estar com a vida toda arrebentada, mas eu continuo ainda na minha posição religiosa. Eu sou crente. Sou um cara de oração, sou uma mulher de oração. Mas se for olhar ao redor, está tudo dando errado. Perdão falar isso, irmãos. Mas o Senhor Jesus está querendo mexer nessa noite em algo mais profundo. Porque eu não estou aqui, nem a minha mãe, nem o meu pai, que está lá num novo deserto, mais uma doença, mais um momento onde o Senhor está tratando. Onde Ele está lá. Nós não estamos aqui na parte da evidência da igreja porque a gente não vai ser tratado. O Senhor está tratando com a gente, irmãos. O Senhor está tratando comigo, com a minha mãe, com o meu pai. O Senhor está querendo nos tratar. Você está se deixando ser tratado? Você está se deixando ser tratado pelo Senhor? Ou você é daquele que ouve a qualquer coisa e já fica esquentadinho? Ou você ouve um não e você acha que você tem razão? Não é assim, irmãos. Para essa igreja romper, a gente vai precisar de uma cura profunda em nome de Jesus. Ninguém diz amém, né? Tá difícil dizer amém, né? Irmãos, só estou pregando isso porque eu estou no processo do tratamento. Ninguém pode pregar uma coisa que ele não esteja vivendo. Muito o Senhor está fazendo no meu interior. E ainda Ele vai fazer muito mais. Encerrando essa pregação de hoje, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo o texto de Salmo 147:3. O Senhor é aquele, só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa as suas feridas. Meu Deus, que glória esse texto. Que tremendo, só Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa
as suas feridas. Não pense nesta noite que você não tem coisas a serem curadas, porque você tem, irmãos. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Basta você dar acesso ao Espírito Santo e dizer: eu quero. Eu quero. Mas Ele só vai curar os quebrantados de coração. Só os que estão humildes, dispostos a receber essa profunda cura do Senhor. Esse culto podia ser um culto cheio. Aquela festa da igreja lá tinha 130, 140 pessoas aqui. Não, é para você essa palavra. É para mim, é para nós. E eu encerro dizendo no capítulo 5 de Tiago e no versículo 16. Eu encerro essa pregação dizendo: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo, mais uma vez, é poderosa e eficaz. Que curas eu preciso? Pense agora um pouco. Que áreas da tua vida conjugal, familiar, que está em desarmonia? Talvez você mesmo não está precisando de uma cura, mas o seu casamento está. O seu relacionamento com seus filhos está precisando de uma restauração. Algo precisa do agir do Senhor. Talvez a sua alma, talvez o seu caráter. Você está anos na igreja, você vai em cultos, ouve pregadores, ouve um monte de gente falar um monte de coisa, mas o seu caráter ainda não é parecido com o de Jesus. O que adianta? O que adianta muitas vezes a gente passar horas vendo pregações se isso não muda a nossa vida? Curas e tristezas que estão lá no interior da sua alma. Você não consegue largar para fora essas curas. Talvez você foi abusado na infância. Talvez você foi humilhado na infância, na escola. Você sofreu um bullying terrível que você guarda até hoje no seu coração. Até quando você vai esperar para lançar para trás de você essa dor? Deus falou muito comigo nessa tarde que existem curas na questão da restauração de erros recorrentes que a gente comete. Muito pontual isso aqui. Eu estou terminando. Pastor Adúcio, o Senhor me falou muito claramente que aquela minha dor que eu senti é recorrência de erros meus. Está entendendo? Então, pense na sua vida, nos seus erros recorrentes. Aqueles erros que você não consegue vencer. Essa área precisa de cura. Sabe aquele erro que você erra, se arrepende, mas não genuinamente, daí você erra de novo, se arrepende, mas não se humilha, não desce do pedestal, você erra de novo, e você vai errando. Muita gente presa na pornografia, muito forte falar isso no altar. Doenças espirituais que não são confessadas. E aí eu termino dizendo: cura de áreas invisíveis, pastora, que nem eu vejo, nem eu enxergo que eu tenho isso para romper no meu caráter, na minha vida. Coisas que eu faço, que eu replico porque minha mãe fazia, o meu pai fazia, porque eu carrego uma genética, um gene, algo na minha personalidade que eu sou recorrente em errar. E eu acho que eu não faço nada de errado. Irmãos, vamos descer. Vamos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. É tempo de humilhação. Não é tempo de achismos e não é tempo de dizer eu estou bem. Porque se nós estivéssemos bem, nós já estaríamos cuidando de um monte de pessoas. Quando eu ganhei essa alma para Jesus, eu fiquei muito feliz. E eu digo para ti, Everton, foi a maior alegria da minha vida de 2024, foi a tua vida. Porque eu sei da tua história. Não foi maior do que a do Robson no ponto de vista de alegria, entende? Mas eu conheço o que aconteceu. Eu sei da onde Deus tirou ele. Essa alegria de dar um fruto para Jesus precisa ser a alegria de todos nós, Júlia.
Precisa ser alegria que você ganhe uma menina da tua escola e você possa trazer ela a Jesus e cuidar dela. E você até batizar ela um dia. É essa alegria que a gente não está sentindo na igreja, que às vezes a gente vem no culto e sai triste. Porque não existe novidade na igreja, não existe conversões. E essa é a responsabilidade de todos nós. Deus não chamou essa igreja apenas para mandar um dinheiro, um recurso para a África ou para esses países. Deus nos chamou como igreja para ganhar almas e dar frutos ao redor desse bairro. Mas para isso a gente precisa estar curado. Para isso a gente precisa largar a mão da nossa religiosidade e dizer que está tudo bem, porque não está. Uma árvore só produz frutos se ela é curada. Só vai dar maçã e bergamota numa árvore que estiver totalmente curada. Se ela tiver qualquer tipo de doença, de peste, de praga, não vai dar fruto. Aí a gente tem que olhar para si mesmo. Não adianta falar que não tem nada de errado, porque tem, começando de mim, de todos nós. Está na hora de a gente olhar para si mesmo e dizer: Senhor, o que está acontecendo que eu não consigo romper na área espiritual? Porque a nossa igreja precisa romper e o Senhor tem pressa. Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de curados para cuidar. Tem pessoas na tua família que estão agonizando, precisando de Jesus. Mas você não consegue, você não tem força para cuidar delas. Porque você ainda não está tratado. Eu não estou tratado. Fique de pé nessa noite. Que essa palavra seja uma palavra profética para esse tempo. Não vai ser, pastora Dulce, uma mudança de tipo de culto, modelo, ou mesmo se a gente deixar mais atualizado. Não é isso. É quando nós da igreja aqui deixarmos o Senhor nos curar completamente. Quando nós permitirmos que o Senhor entre na nossa casa, como disse Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida. Quando nós, como Zaqueu, deixarmos e convidarmos Jesus para estar dentro da nossa casa, para Ele mudar o nosso casamento, mudar o nosso relacionamento com os filhos, mudar o nosso ambiente de trabalho, onde a gente nem fala que a gente é crente, porque a gente só dá mau testemunho. Misericórdia. Nós precisamos impactar quem está ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa palavra e o Senhor me deu um ato profético para fazer nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor conduziu a mim a pregar essa mensagem hoje. Eu sei que não veio de mim, porque é algo que eu vivi ontem. Eu pude ontem ser ministrado por adolescentes, Pai, que estavam lá ministrando louvor, tocando, porque o Senhor, Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula, Senhor Jesus, para falar naquele momento. Nós não estamos deixando o Senhor falar conosco. Nós não estamos abrindo nosso ouvido para ouvir a voz de Deus. Nós não estamos permitindo que o Senhor entre em áreas da nossa vida, que nós não estamos dando abertura para o Espírito Santo agir. Pai, chegou o tempo dessa igreja florescer, Senhor. Chegou o tempo da nossa igreja, Pai, dar frutos. Mas é o tempo antes disso, que nós sejamos curados pelo Senhor. Que nós sejamos tratados pelo Senhor no nosso caráter, Pai. Por favor, Pai, eu oro pelos irmãos que estão em casa me assistindo, orando pelo pastor Ademar, Senhor, que é um homem tão saudável, um homem de Deus. Cura a vida dele nesse momento, Pai, para que ele possa continuar fazendo a Tua obra, Pai, à frente dessa igreja, Pai. Restaura a sua saúde por completo, Senhor. Restaura também as tristezas do coração dele, porque ele também é um homem, Pai. Assim como eu, ele também é um homem que precisa, Senhor Jesus, do Teu consolo, Pai. Precisa do Teu amor, Pai. Precisa do Teu abraço, Senhor. Pai, cura a vida do meu pai completamente, Senhor. Da minha mãe, a pastora Dulce, que tem sido usada tanto, Pai, por tantos anos na vida de muitas mulheres aqui. E o Senhor está tratando profundamente com ela também, Pai. Ela tem descido, Pai. Tem sido usada também, tem ido em discipulado, Pai. Isso tudo é o agir de Deus para coisas grandes que ainda ela vai experimentar na obra do Senhor, Pai. Talvez nem aqui mais, mas indo para o mundo mesmo, Senhor. Eu tenho certeza disso e isso casa no coração dela, Pai. A minha vida também, todos os meus conflitos, Pai, obra aqui o meu coração diante da igreja. Todos os meus conflitos interiores com o meu papel na igreja, Pai.
aonde eu estou inserido, Pai, o que o Senhor quer de mim, para florescer a nossa comunidade, toda essa minha ansiedade de ver a igreja crescer, essa minha angústia de ver a igreja do mesmo jeito, Pai, cura no meu coração isso, Senhor. Cura isso no meu coração, porque o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe das palavras proféticas que eu recebi, Pai. Antigamente, sonhos, homens e mulheres de Deus profetizaram e vinham multidões subindo a pé esse morro, Pai. Multidões sendo ganhas, um grande avivamento, templo muito maior do que ele está, Pai. Estendido lá para baixo, um templo gigante, cheio de almas, Pai. Cheio de vidas, Pai. Mas chegou o tempo de sermos curados, Pai. Chegou o tempo, Senhor, de largarmos a religiosidade e a capa de religiosos e realmente dizer: Senhor, nós queremos a tua cura completa. Nós queremos a tua cura completa. Abençoe os irmãos que estão em casa agora. Eu os abençoo e encerro a live agora. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.